primeiros passos para construir sua carreira na clínica. Porque a verdade é que não basta só saber atender. É preciso saber como começar, como se posicionar, como atrair pacientes, como sustentar a clínica ao longo do tempo. E para ajudar vocês a entenderem isso de forma prática e possível, eu quero chamar as nossas parceiras, a Maria Fernanda e a Rafaela. A Maria Fernanda é psicóloga clínica, especialista em neurociência e psicopatologia e comportamento. E a Rafaela Santos é psicóloga clínica e pós-graduada em TCC e PBE. As duas produzem conteúdo desde os primeiros semestres da graduação, falando sobre rotina, estudos, hábito e construção de carreira na psicologia. Sejam muito bem-vindas, o espaço é todo de vocês. Bom dia! Vocês estão escutando? Vocês estão vendo? Uma Fecinha, acho que a Rafa, não sei se tá mutada ou não. Ainda não. Rafa, será que você tá no microfone fechado aqui na tela? Ali embaixo, no canto esquerdo. Confirma ali se tá normal. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Show, resolvemos. Conectado no microfone, gente. Desculpa. Agora tudo certo, né? Tudo certo. Perfeito. Tudo certo. Gente, feliz demais em estar aqui com vocês, com a Mafê. Que incrível a gente poder estar juntas também nesse espaço. Com a Psicodoc, que, enfim, faz tanto sentido na nossa prática clínica, no nosso dia a dia. Muito feliz em estar falando sobre esse tema tão importante e, enfim, falando sobre a nossa trajetória também, né? Porque isso foi muito do que a gente fez por aqui. Total, estou empolgada, até comentei no meu Instagram antes de começar que o desafio vai ser a gente falar em 40 minutos. Nossa! Porque a gente poderia facilmente, assim, ficar o dia inteiro falando, a manhã inteira. Mas acho que a gente já pode, inclusive, começar, né? Pra gente não perder tempo. Não sei se Bia e Alan querem falar alguma coisa. Então, o espaço é de vocês, a fala é de vocês agora. Então, bora lá pra gente não perder tempo, senão a gente vê e já passou do que a gente estava programando. Eu vou começar, então, né, falando o tema principal da nossa palestra é primeiros passos para a construção da sua carreira dentro da psicologia. A gente vai tentar abordar um pouquinho, então, comportamentos ali que são importantes desde o primeiro dia de aula, mas também noções de posicionamento, ideias de captação, pensamentos de culpa, autocobrança. A gente vai se estender um pouquinho mais também, além desses temas gerais. Para eu me apresentar para vocês um pouquinho além do que a Bia trouxe, né? Eu sou psicóloga clínica, atendo adolescentes ali a partir de 14 anos e também adultos. Eu moro em São José dos Campos, São Paulo, e eu me formei recentemente, né, na especialização em neurociência, psicopatologia e comportamento. E tô só esperando o certificado, porque eu já terminei, a nota final já tá lá lançada, só falta o certificado aí para realmente, né, tá tudo certinho. Mas enfim, sou produtora de conteúdo desde 2020, e aí como a gente vai falar muito algumas coisas aqui relacionadas à nossa trajetória, acho que faz sentido compartilhar com vocês bem brevemente, assim, em 2 minutinhos, como que eu cheguei na psicologia, como que foi um pouquinho dessa trajetória, porque eu fiz técnico de administração durante o meu ensino médio, e lá no primeiro ano do ensino médio, eu tive a disciplina de psicologia, e aí eu me apaixonei, e lá no primeiro ano eu coloquei na minha cabeça que era psicologia, então foram os 3 anos do meu ensino médio focada e direcionada de quero psicologia. Então eu entrei na faculdade com 17 anos, assim, era uma jovenzinha chegando na faculdade, mas tudo que a gente for falando aqui de comportamentos, de hábitos, os pensamentos, eu pratiquei muito durante a minha faculdade inteira. Então, acho que é por isso também que eu estou aqui, né, neste momento, para poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa trajetória, dos pensamentos que são importantes vocês terem, porque eu vivi muito do que eu falo hoje no meu Instagram, do que eu falo com meus pacientes. Então, eu sinto que é como se fosse de dentro para fora. E aí, em 2000, até anotei aqui para lembrar das datas certinho, né?
que durante a faculdade eu conciliava o CLT com os estudos. E aí eu estudava e fazia o lema, que é o lema da minha vida, que é 1% todo dia. Porque era assim, o horário de almoço eu estudava, o horário antes de entrar para a faculdade eu estudava, o horário antes de entrar no trabalho eu estudava. Mas em 2023, quando eu estava no meu 7º semestre, eu consegui ali saí do CLT e comecei, depois de algumas semanas, o meu estágio numa clínica aqui em São José, que é a Clínica Florescer, e onde eu aprendi e me desenvolvi bastante. Em 2024, eu também consegui participar do estágio da Eureka, que é uma clínica bem conhecida e onde eu também entrei, assim, no universo das terapias comportamentais contextuais. Então, eu venho um pouquinho, assim, dessa experiência, né, vários estágios que eu fui fazendo, participei também de 7 congressos enquanto estudante, fui representante em sala de aula, fui diretora do diretório acadêmico da minha faculdade, criei grupos de estudos também, o Clube do Livro, junto com a Rafa, e aí a gente se conheceu no Instagram também, e foi um convite que eu fiz para a Rafa aleatório, de vamos fazer um grupo de estudos, e desde então a gente foi criando aí vários grupos de estudos, se eu não me engano, acho que desde o 2º ano de faculdade, né, Rafa, que a gente... Acho que desde o primeiro, Mafê. O primeiro grupo de estudos foi nas férias de fim de ano de dezembro do nosso primeiro ano. Então, estamos juntas aí também. Esse é um pouquinho aí da minha trajetória. Gente, e eu sou a Rafa, podem me chamar de Rafa. Eu sou psicóloga clínica desde março de 2025. Trabalho na minha clínica majoritariamente com adultos. Sou de uma cidade do interior de São Paulo, Sorocaba. Acho que meu sotaque entrega, porque eu sou do interior, né? Sou atualmente especializando em psicologia clínica baseada em evidências e terapia cognitivo-comportamental. E também sou produtora de conteúdo desde 2020, no meu primeiro semestre de graduação. Contextualizando um pouquinho também, logo que eu entrei na faculdade, um mês de aula, a gente entrou na pandemia. E foi aí que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram e também a construir minha carreira, que entra o que a gente vai falar por aqui. Então, a construção da minha carreira veio muito junto com o Instagram, porque foi ali naquele momento que eu entendi que a faculdade não ia me entregar tudo que eu precisava para ser a profissional que eu queria ser. Então, nesse momento, eu criei o Instagram e aí conheci a Mafê. Conheci o Alan um pouco tempo depois também, enquanto a gente ainda era estudante. Descobri esse mundo da psicologia nas redes sociais também, essa possibilidade da gente construir a carreira nas redes sociais. Durante a faculdade também conciliei muita coisa. Eu fazia assim, tudo que era possível de fazer, eu fazia. Eu estagiei em CAPS, eu estagiei em Hospital do Câncer Infantil, estagiei no CAPS, no RH de uma multinacional, fiz voluntariado no hospital, no auge da pandemia. Então, na faculdade, a partir do momento que eu entendi que a faculdade não ia me entregar tudo que eu precisava para ser a profissional que fazia sentido para mim, eu comecei assim a realmente a construir a minha carreira com tudo que eu conseguia e conciliar produção de conteúdo e estudos na faculdade também com tudo isso, né? Também no 7º semestre eu saí dos estágios e comecei a focar somente nos estudos e na produção de conteúdo para me preparar para esse momento de pegar o CRP, de me formar, enfim. Então, os últimos semestres de faculdade eu fiquei 100% focada nessa construção de carreira mais forte ali pelo Instagram. Sou também organizadora junto com a Mafê de muitos, inúmeros, a gente até perdeu as contas de quantos grupos de estudos e clubes do livro, e acho que isso também fez muito parte disso que a gente fala de conciliar estudos, trabalho, produção de conteúdo, construção de carreira. Os grupos de estudo vieram justamente para isso, né, Mafê? Quando a gente entendeu que a psicologia que a gente quer, a gente vai ter que buscar fora da faculdade. A gente começou a fazer os grupos de estudo. O primeiro grupo de estudo foi um convite da Mafê assim, Rafa, vamos estudar juntas nas férias? A gente nem se conhecia, a gente nunca tinha se falado na vida. E eu falei, tá, vamos. E a gente postou isso, assim, despretensiosamente no Instagram. A gente nem cobrou nada, a gente nem sabia que, enfim, que a gente poderia cobrar em algum momento por isso, né? E a gente teve um número muito grande, assim, uma aceitação muito grande, uma participação muito grande. E depois disso, a gente fez diversos grupos de estudos durante toda a nossa formação e também depois de formadas, né? Então,
E aí, para a gente começar o conteúdo, acho que seria legal vocês colocarem no chat o momento que vocês estão vivendo, né? Até para a gente conseguir ir adaptando mais aqui o conteúdo. E o objetivo principal nosso é que a gente possa contribuir, assim, que seja uma plantinha aí que vocês estejam colhendo aqui hoje, colocando, plantando, para ir colhendo os frutos também. Então, não deixar aquele desespero bater e ficar, nossa, eu não estou fazendo nada disso, eu não participei de nada, eu nunca fui, eu nunca fiz. Não, adaptem tudo que a gente for falando aqui para o contexto de vocês, para a vida de vocês, tá? E podem ir colocando aí também no chat o momento, antes da gente começando. Perfeito, exatamente. E para a gente começar então, pessoal, eu trouxe uma frase que eu falei no meu Instagram durante toda a minha graduação e que é assim um lema muito grande por aqui. Aqui estou falando mais com estudantes, mas isso de construção se estende a todo mundo, que é plante na graduação o que você deseja colher quando se formar. Porque o que a gente entende também em terapia, né, gente, nada é um comportamento isolado, nada é um fenômeno isolado, tudo tem um contexto. E as coisas não acontecem do nada. Então a gente precisa entender essa construção que a gente precisa fazer, que envolve tempo, que envolve paciência, que envolve erro. Então é muito importante para vocês que ainda estão na graduação também, plantem nesse momento o que vocês desejam colher assim que vocês se formarem. Então a graduação ela pode ser e ela deve ser muito mais do que assistir aulas e fazer provas. Ela é momento de ir além do básico, de começar a construir a sua carreira, porque a sua carreira, eu sempre falo que assim, na graduação não somos estudantes, somos psicólogos em formação. E isso faz muita diferença. Essa virada de chave, esse entendimento, faz muita diferença para a gente começar a construir. Para solidificar a base da profissional que você quer ser, para se diferenciar com intencionalidade. Então, a nossa carreira, ela não começa ali no momentinho que a gente recebe o e-mail do CRP com o nosso número e a gente pode atuar. A nossa carreira começa na decisão de construir. E essa decisão, gente, ela pode ser feita no primeiro dia de aula, no primeiro semestre, no segundo semestre, no terceiro semestre, no primeiro, no segundo ano de formados, independente do momento, tá? Que a gente está falando que se existem pessoas que ainda estão na graduação, plantem agora o que vocês desejam colher. Mas o ponto principal é a decisão de construir. E agora a gente vai falar um pouco sobre noções de posicionamento profissional, que entra muito no que eu falei, que na faculdade não somos estudantes, somos psicólogos em formação. Então, posicionamento é como você quer ser percebido como psicólogo. E aqui está um dos principais pilares da construção da nossa carreira. A nossa construção da imagem profissional. Então, não é só o que a gente sabe, é a maneira como a gente comunica isso para as pessoas. Como a gente externaliza isso, como a gente deixa as pessoas saberem que a gente sabe o que a gente sabe. E aqui entra muito também, gente, da nossa autenticidade. Eu sempre falo que, assim, os gurus de marketing choram quando me ouvem falar, porque eu já falei isso várias vezes com a Mafê, eu sou, assim, eu remei totalmente contra a maré dessas regras de marketing. Não tô falando que não funciona, claro que funciona, mas eu sou muito mais assim, faça o que faz sentido para você. Além de todas as regras que a gente tem de construção de imagem, de posicionamento, sejam vocês, levem a autenticidade de vocês para a imagem profissional que vocês passam, porque é isso que nos diferencia. Essa construção de carreira, os pacientes não nos buscam pelo que a gente sabe, pela abordagem que a gente atende. Porque quantos psicólogos por aí que atendem pela TCC tem? Inúmeros, né, gente? As pessoas buscam a gente porque se identificaram com algo. Então a gente precisa externalizar essa autenticidade, a nossa personalidade. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de clareza sobre que tipo de psicólogo você quer ser. Que tipo de psicólogo você está se tornando? Como que você pode começar a comunicar isso hoje? Quais temas você quer ser associado? E aqui, gente, você não precisa ter um tema definido para começar.
tá? Eu, por exemplo, não, assim, se tinha uma coisa que eu não tinha, era um tema definido quando eu comecei. Você não precisa se prender a isso para começar. Você pode ter alguns temas, você pode estar nessa construção, mas é importante você entender, se você não tem um definido, quais são os temas que você quer ser associado. Como você se apresenta no digital, como você se porta, que imagem você passa e qual a maneira você comunica isso para as pessoas, a forma como você comunica o teu trabalho e a coerência entre o que você fala e o que você faz. Aqui é um dos pontos mais importantes, gente. Aqui a gente constrói a profissional que a gente quer ser e a gente informa isso de alguma maneira para as pessoas que estão nos acompanhando, enfim, que estão à nossa volta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre construção de carreira e insegurança, porque acho que não tem como a gente falar de construção de carreira e não falar de insegurança. E, gente, eu coloquei aqui quase ninguém, porque a gente é psicólogo, a gente sempre cai no depende e na noção de não categorizar as coisas. Mas eu nunca vi ninguém chegar para mim falando, Rafa, eu me sinto 100% seguro. Meu começo foi incrível, lindo, eu me senti incrível desde o começo. Ninguém começa se sentindo pronto, gente. Ninguém. Essa é a realidade. O mais comum, e o que aconteceu por aqui também, e ainda acontece muitas vezes, é o medo do julgamento, o medo de falar besteira, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de parecer iniciante. E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente entende que não, eu só vou começar a construir quando eu me sentir segura para isso. E esse momento nunca vai acontecer, gente, porque a segurança também é construção. E estamos em constante construção enquanto pessoas, enquanto seres humanos e enquanto profissionais. Então, essa insegurança, ela faz parte, ela não é a exceção, ela é a regra desse começo. É importante a gente normalizar também isso, né? Que a insegurança também acontece por aqui e que isso é muito mais comum do que alguém que se sente seguro. E o que é importante a gente entender? Que a insegurança, ela não é um sinal que você não deveria começar. Na maioria das vezes ela é um sinal de que você se importa, de que isso é valoroso para você e de que você quer fazer aquilo bem feito. O nosso principal foco aqui, gente, não é eliminar a insegurança, até porque no fim do dia ainda somos psicólogos e não teria como a gente falar sobre eliminar a insegurança, porque ela tem um lugar, gente, ela tem um lugar do significado disso na sua vida, ela tem um lugar de que é algo novo, e quando a gente está falando de algo novo, a gente está falando de algo desconhecido, e a nossa programação de base enfim, do funcionamento do ser humano é temer frente ao desconhecido. Não faria sentido a gente eliminar essa insegurança, porque ela está aqui porque é algo importante para a gente. Então, o nosso foco não é lutar contra ela, não é fazer quando ela for embora, é se conectar com o que é importante para a gente, apesar da insegurança. É começar a construção de carreira com aquele bichinho da insegurança gritando todo momento na nossa orelha, porque isso vai acontecer, a insegurança vai aparecer. Mas é importante a gente ter esse pensamento de, tá, ela tá ali, eu acolho ela, eu entendo o lugar dela, ela precisa estar ali, mas eu vou agir ainda que com ela, eu vou dar a mãozinha para ela, eu vou trazê-la comigo, porque ela precisa estar comigo, e eu vou me conectar com o que é importante para mim, apesar de tudo isso. Então, pessoas irresponsáveis raramente sentem esse tipo de dúvida. É importante a gente pensar isso também, que isso mostra que a gente se importa. Então, a insegurança tem muito a ver com significado e com importância. Então, muitos psicólogos acham que a sequência natural e saudável é confiança, se sentir confiante, começar e crescer. Mas na vida real é se sentir muito inseguro, começar, errar, se sentir mais inseguro ainda, querer desistir no meio do caminho, melhorar, e aí em algum momento começar a construir essa confiança que vem de todo esse processo. Então a confiança, ela nunca vem, gente, antes da ação. Ela vem da repetição e de fortalecer esse comportamento, de agir ainda com insegurança, de tolerância às nossas emoções, porque é o que a gente sempre fala também em terapia. Não tem problema a gente sentir o que a gente está sentindo, mas existe um problema muito grande quando esses sentimentos tomam as rédeas das nossas vidas. A gente não precisa agir com base em todos os nossos sentimentos, a gente precisa sentir
e tem função, mas a gente pode escolher o que a gente faz a partir disso. E a insegurança, saibam que me acompanha por aqui em absolutamente tudo. Antes de entrar por aqui, eu tava com medo, eu tava nervosa. Sempre que eu faço um grupo de estudo com a Mafê, eu fico com medo de não dar certo, eu me sinto insegura. Às vezes eu posto um story no Instagram e falo, putz, será que eu falei besteira aqui? Então, isso também acontece por aqui. Eu não conheço ninguém que não sente, mas o importante é a gente agir apesar disso e com a insegurança ali do nosso lado. Uma pergunta muito importante, porque a gente tem muito, né? Eu já recebi muitas vezes no Instagram perguntas, Rafa, como perder a insegurança? E a pergunta correta, gente, não é essa. É o que vale a pena construir, mesmo me sentindo insegura, mesmo sentindo que não vai dar certo, mesmo com medo. De quanta vida eu tô me afastando pela insegurança. Quantas portas eu tô fechando, eu tô deixando de abrir na minha carreira pela insegurança. E o que acontece muito também quando a gente fala de construção de carreira nas redes sociais, né? Porque foi muito da nossa trajetória por aqui construir a carreira nas redes sociais, é que muitos psicólogos se sentem culpados ao divulgarem o teu trabalho. A gente tem um estigma muito grande, né, gente, em cima da psicologia. Por muito tempo foi um tabu muito grande falar sobre psicologia, e eu acho que a gente carrega isso um pouco não, acho que a gente carrega isso bastante ainda, né, essa carga desse estigma. Então, a gente tem muito os pensamentos de parece que eu tô me vendendo, psicólogo não deveria precisar disso, as pessoas vão me julgar, e se eu for antiético? Ainda não sei o suficiente para me expor. Mas eu sempre costumo falar, gente, a cada vez que nós, estudantes de psicologia, psicólogos já formados, cada vez que a gente deixa de produzir um conteúdo, de dar um passo na nossa carreira, por medo, por esses medos aqui, tem um charlatão, um coach, um constelador familiar tendo coragem, indo lá e falando. Então a gente precisa ocupar o nosso lugar, porque esse lugar é nosso, de falar sobre saúde mental, de falar sobre essas questões. A gente tem esse lugar, né, gente? Muito embora esse lugar durante muito tempo não tenha existido, esse lugar é nosso. E se a gente não ocupar esse lugar, todas essas fuleiragens dentro da saúde mental vão ocupar, porque tem espaço, né, gente? Tem gente procurando, tem espaço nas redes sociais, então é importante a gente fazer essa reflexão também, de que as pessoas, para falarem sobre isso, somos nós. Se nós não falarmos, outras pessoas vão vir na internet e vão falar. E uma pergunta muito importante: se as pessoas não souberem que você existe, como é que elas vão chegar até você? Então, divulgação ética não é sobre vender terapia, gente. É sobre tornar o teu trabalho acessível, disponível para quem precisa. O problema não é divulgar o nosso trabalho, e sim essa crença que a gente tem muitas vezes de que bons profissionais não deveriam precisar disso. Mas competência e invisibilidade não constroem carreira. Então, divulgar o seu trabalho com ética não diminui a sua profissão e pode ser exatamente o que vai permitir que a sua profissão aconteça. Pode ser exatamente a divulgação que permita que você exerça o seu trabalho, que permita que você informe para as pessoas que você está ali, que você existe, né, gente? E eu sempre falo, gente, que não existe marketing que sustente um trabalho ruim. Não existe. O marketing ele pode vender o seu trabalho, ele pode fazer você ser conhecida, mas o marketing não vai sustentar um trabalho ruim. O que vai sustentar é a competência, é a construção que a gente conversou. Mas existem muitos bons trabalhos que nunca crescem porque ninguém conhece. Quantos bons profissionais a gente vê por aí que não conseguem viver da psicologia, que desistem da psicologia, porque ninguém conhece o trabalho, porque não fazem essa construção externa do trabalho. Então, é possível construir os dois, competência e posicionamento. Um não anula o outro. Eu acho que a gente tem muito essas regras, essas crenças de que é como se um anulasse o outro. Um não anula o outro e um permite que o outro aconteça. E aí, até seguindo então para o conteúdo, tem um lema que eu costumo dizer
e falava muito, a gente vai falar um pouquinho mais sobre comportamentos, sobre alguns pensamentos também, algumas perguntas que eu acho que vale a pena, até se você não tá com papel e uma caneta, você pegar um papel e uma caneta aí para anotar. Eu vi que tem pessoas aqui do último ano da faculdade, inclusive, oi Amanda, que felicidade ter você aqui com a gente, formada há 1 ano, e também uma pessoa que acabou de se formar. Então, isso é bem legal para a gente adaptar o conteúdo, né? E acho que é importante, o Alexandre até colocou aqui que tem algumas pessoas confiantes nas redes falando barbaridades em nome da psicologia. E é exatamente isso que a Rafa falou, né? Pessoas que estão ocupando o lugar que deveria ser nosso. E aí entra para faculdade, né? Para quem. O foco aqui não é falar com estudantes desde o começo da carreira, mas a gente ter muito consciente, ter muito isso na nossa vida para a gente não depender da faculdade e é de nenhuma faculdade para nada a não ser receber o nosso diploma. Quando eu trago essa frase, foi uma frase que eu vivi muito, porque eu passei poucas e boas durante a faculdade, por querer ser uma estudante ativa, por querer fazer as coisas por fora, enfim. Mas eu fui forte e firme nisso, de que se não tivesse na faculdade, eu não iria ter um comportamento de sentar, de reclamar, de falar, então não tem, então tá bom, então não vou fazer. Não, então não tem, então o que eu posso fazer? Não tem um grupo de estudos aqui, mas onde que eu posso buscar? Posso criar? Eu posso ir atrás de outro? E lá atrás também, quando eu comecei a faculdade, as redes sociais já eram, né, assim, já estavam bastante em alta, mas eu não me recordo de tantos grupos de estudos. Quando eu e a Rafa, nós criamos o nosso Clube do Livro, eu não lembro de ter grupos de Clube dos Livros também. Então, acho que é importante a gente olhar muito para isso, de que, ok, não tem na faculdade, não tem na minha pós-graduação, não tem algum, né, onde eu estou tendo mais esse compromisso de presença, de estudos, então que eu procure por fora. E aí, vindo para isso também, há muitos comportamentos relevantes que eu, assim, se eu pudesse dar uma sugestão, é isso, né, assim, não se contentar com o básico, quando a gente se contenta com o básico, a gente fica só naquela linha de que tá tudo bem, de que desse jeito, eu já sou muito velho, ou eu já tô no final, eu tô no último ano de faculdade, para que eu vou fazer? Para que eu vou começar? Não se contenta com isso, não se contenta. Tente mostrar ali, compartilhar a sua rotina aos poucos, tenta ser ativo, tenta ser organizado. Você não precisa sair do 8 para 80, você não precisa sair do 0 para o 10, é o que você pode fazer aos poucos. Então, por mais que pareça muito difícil, olhar para a realidade de hoje e dizer, nossa, mas eu não tenho talvez as portas abertas, eu não tenho os canais abertos, tente criar esse canal. E aí, falando de canal, é muito importante que a gente olhe para o networking e para as conexões. Principalmente para os colegas ali em sala de aula, porque eles podem ser futuros colegas, na verdade, eles serão seus futuros colegas de profissão, quer queira ou não, mas eles serão. E aí também fica já um adendo, né? Esses colegas, eles seriam colegas que vocês fariam indicação, que se a sua agenda estiver cheia, ou se uma demanda que você não atenda, você indicaria esses colegas? Você se aproxima dos colegas que fazem sentido ali porque você está estudando, você desaproxima, porque no final das contas eles podem ser um canal ali para vocês terem de conexão, de apoio, de estudos e principalmente a relação com os professores. Então, que relação que vocês querem cultivar com os professores? Mesmo que esteja na reta final, mesmo que esteja batendo na porta para tirar o CRP, esses professores, eles podem contribuir e muito para a sua atuação. Inclusive, eles podem ser seus supervisores quando vocês se formarem. Além disso, também participe de grupos de estudos, de supervisão em grupo, dessas atividades que a gente vê muito online, né? Isso aqui também, é claro que a gente não está vendo vocês, não tem como saber detalhes sobre a vida de vocês, o contexto, mas esses momentos da gente se expor, da gente conhecer, da gente se abrir, inclusive fazendo uma pequena autoexposição. Eu, Maria Fernanda, senti muito assim, e coloquei como meta esse ano de 2026, que é não só participar de congresso, porque congresso esse ano eu tô um pouco injuriada, assim, para ser bem sincera com vocês, mas participar desses outros momentos de grupos de estudos, de supervisão, porque a gente aprende muito na experiência dos nossos colegas, a gente cresce muito e a gente conhece outras pessoas. Então, que vocês possam se abrir e sair ali da rotina de vocês. Afinal de contas, a sua carreira
e o seu futuro depende muito de você. Então, o que é que você está fazendo? Que profissional que você deseja ser? Que comportamento que você deseja ter? Então, isso é muito importante. Você que está chegando ali na reta final da faculdade, no 9º, no 10º semestre, o pé, assim, a sua agenda, a sua clínica tá um pezinho na porta. Que profissional que você quer ser assim que você pegar o seu CRP também? Que profissional que você quer? Quais valores? Quais são as competências? Quais são as habilidades? Que comportamento que fazem sentido para você? Que comportamento que é importante de você passar a adquirir hoje, mesmo que seja ali os 20 minutinhos todos os dias para você ir construindo essa sua imagem, essa sua carreira, essa parte profissional mesmo que é muito importante de ser lapidada. E eu gosto muito de, assim, claro que a gente não pode ignorar o contexto, mas você tem uma escolha. Todo mundo aqui tem uma escolha. E vocês escolheram estar aqui, então, assim, já é uma coisa muito relevante também, porque significa que vocês estão engajados, que vocês querem buscar alguma coisa, algo fez sentido para vocês estarem aqui também, e isso já é uma escolha muito relevante. E aí você pode escolher também começar a plantar hoje a sua carreira, os seus atendimentos, e fazer também 1% todos os dias. Ou você pode escolher continuar da forma como você está. E quando eu falo desse 1% todos os dias, é a gente fazer o nosso básico muito bem feito. Então, não depender da emoção que eu tô sentindo no momento. Não depender se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô angustiado, se eu tô com algum problema, se eu tô com alguma complexidade, se entrou paciente, se não entrou paciente, se na faculdade tá legal, se na faculdade não tá legal, se independente desses contextos, é a gente fazer aquele 1%, porque esse 1%, ele vai nos conectar e nos levar para aquilo que é importante, para aquilo que a gente quer ter no futuro. Então, que a gente possa desconectar das redes sociais e olhar para a nossa vida, e olhar para o que nós temos feito, o que nós estamos escolhendo. Então, isso é muito importante, porque nas redes sociais parece que está todo mundo fazendo muito, 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 e aí pode reforçar aquele pensamento de eu não estou andando, eu não vou para frente, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho uma boa câmera, eu não tenho um bom celular, eu não tenho capacidade. Mas e se você pegar o seu celular, gravar um videozinho de 10 segundos? E se você pegar um livro técnico para você ler e ler 3 páginas? Mas você tentar fazer assim todos os dias. A escolha ela tá na sua mão. E aí a minha sugestão é que esse comportamento não venha com aquele ânimo, aquela vontade de quero muito fazer, quero muito participar. Não, só vai, só segue, só entra no fluxo, nem pensa. Vai nos 5 minutos e começa. E alguns primeiros passos importantes em relação a estudos. Então, você pode pensar, né? Você que está nessa reta final. Então, o que você precisa para esse momento em específico? Você sente que você precisaria se dedicar para alguma pós-graduação? Você sente que você precisaria participar de um congresso para abrir portas na sua vida? Você sente que precisaria, então, ler algum livro em específico para você voltar? Ai, nossa, eu não lembro dos princípios da abordagem que vou trabalhar. Então, será que é o momento de você também pegar esse livro, retomar, priorizar o que é mais importante nesse momento? Então, escolha também a partir da observação da sua rotina. Não vai dar para a gente fazer tudo. Ainda mais que ali recém-formado, começo de carreira, a gente não tem dinheiro, né, para começar a investir em tudo, para fazer uma pós, para participar de congresso. Vamos para dado de realidade que, assim, eu costumo dizer que terminou a faculdade, a gente não sabe quando vai ser as nossas próximas férias, porque tudo vai depender da organização da nossa agenda, do quanto paciente a gente vai ter e etc. Então, o que você precisa neste momento com base na sua realidade, com base na sua rotina, nas suas condições? Eu nem vou ficar falando muito sobre supervisão, porque a palestra anterior foi, assim, maravilhosa. Que bom que eu participei, que bom que eu escutei, porque, assim, me agregou muito também. Então, supervisão é um dos investimentos que eu considero também o mais importante e relevante desde o começo. Então, se eu pudesse dar também uma sugestão, e aí adaptem para a rotina de vocês, mas a supervisão seria, assim, uma das coisas mais importantes, porque você vai desenvolver tudo que foi falado na palestra anterior, você vai desenvolver desde o começo.
Então, assim, façam. E se você está ali no seu 8º, 9º, 10º semestre, também faço o convite para você participar, talvez como ouvinte. Então, você pode entrar numa supervisão e simplesmente participar, escutar, para ir desenvolvendo o raciocínio clínico. Porque isso também vai ser uma habilidade que vai ser construída diariamente. Quanto mais repertório você for criando, quanto mais você se aproximar disso, mais prático e rápido você vai se tornando nessas habilidades. A divulgação também. Então, tivemos na semana passada a Nath falando, assim, de maneira excepcional sobre a divulgação. Então, se você... Eu não sei, inclusive, se vai ficar gravado ou não, se está gravado, mas, assim, foi maravilhoso tudo que ela falou. Então, o que eu trago aqui de divulgação é, assim, como que você se sente confortável de se divulgar? Passar a enxergar essa divulgação como um trabalho. Não é um hobby, não é uma coisa assim, eu vou fazer e ver... É um trabalho, tem um compromisso. Assim como você tem horário de entrar, horário de sair, assim como você tem horário de você bater o seu ponto, horário de você, enfim, ter os seus compromissos, também traga isso para a criação de conteúdo. É um trabalho, então tem responsabilidade, tem ética. E, de novo, fazer 1% todo dia e ter constância. É muito difícil quando a gente aparece uma vez na semana lá nas redes sociais. As pessoas, elas vão se conectar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, com você. Então, se você aparece uma vez na semana, vai ficar muito... né, assim, como que eu vou me conectar com essa pessoa? E começa da forma que você pode, não da forma que as pessoas estão falando por aí, não da forma que a gente vê nas redes sociais, mas é como que você pode começar. E aí, indo para o lado de contabilidade, é uma parte que eu particularmente tenho muita dificuldade. Eu tenho uma contabilidade que me ajuda, e também tivemos, né, uma palestra sobre contabilidade no Start PC. Então, esse evento, assim, Psicodoc é uma mãe que faz tudo, porque você precisa ter um mínimo de conhecimento e propriedade para saber o que está acontecendo na sua empresa, o que está acontecendo na sua clínica, para onde que a gente está indo, como que eu gero recibo, eu vou me tornar CNPJ, não vou tornar CNPJ, então tudo isso é muito importante para você ter o básico. Você não precisa fazer a faculdade de contabilidade, mas o básico é importante que você saiba. Além disso, também olhar para a sua rotina e para a sua agenda, quantos pacientes que você pretende atender, qual horário que você costuma estar mais ativa, como que você gostaria inicialmente que fosse a sua rotina. Não que vai ser exatamente da forma que a gente pensa inicialmente, só que temos que olhar para isso, ainda mais se você está ali na reta final da faculdade, para a gente ir sonhando, para a gente plantando esse desejo, para a gente olhando também para dados de realidade. Então, eu sou uma pessoa que sou extremamente ativa pela manhã. Não que eu não atenda à noite, eu atendo, mas nos dias que eu atendo à noite, eu sei que eu preciso do meu momento de descanso, de não falar com ninguém, de me desconectar, de me preparar. Então, tudo isso é importante para que, assim, você vai estar muito ativo para o seu paciente na hora que você for atendê-lo. É uma vez na semana que ele vai te encontrar. Você tem mais pacientes na agenda, mas ele é só aquele momento. Então, olhe para a rotina e para a agenda com muito carinho, e também para o seu autocuidado. A gente não pode negligenciar, porque cansa, é desafiador, então olhem para isso também. Além disso, a empresa é sua. Como é que você vai cuidar dela? Como que você vai gerir seu tempo? Você vai precisar olhar para isso e olhar para o seu trabalho como psicóloga como uma empresa. Então, você precisa ter o seu nome, você precisa cuidar da sua imagem, você precisa cuidar das suas relações, das pessoas que você faz parceria, das pessoas que você agrega. Tudo isso é importante de você olhar e de você pensar, porque é a sua empresa, é o seu nome. Então, cuidem muito bem disso também. E aí, como que entra os pacientes na clínica, né? Primeiro de tudo, é importante a gente olhar para as suas características. Depois a gente pensa no canal de divulgação. Será que faz mais sentido eu me divulgar no Instagram, no YouTube, no TikTok? Como que você tem divulgado que a sua agenda está aberta? Como que você pretende divulgar? Porque, assim, é muito... A palavra até sumiu, assim, para não usar uma palavra muito radical, extremista. Mas é um desafio muito grande quando a gente só vê o psicólogo divulgando assim, agenda aberta, agenda aberta, agenda aberta. A gente precisa olhar para isso, assim, de que é necessário a gente gerar conexão e sintonia com as pessoas. Afinal de contas, no livro Relação Terapêutica, ele traz uma frase que, assim, se pudesse estampar, estamparia, que as características de um terapeuta, o seu estilo terapêutico e a condução da terapia são capazes de produzir efeitos tanto positivos
quanto negativos no processo terapêutico. E a pessoa do terapeuta impacta 8 vezes mais o tratamento do que o referencial teórico ou a técnica utilizada. É como se a gente estivesse dizendo bem assim, eu não tô nem aí se você é da TCC, se você é da ACT, se você é da DBT. Quem é você? Que característica que você tem? Qual é o seu estilo terapêutico? Qual é a condução de terapia que você faz? Então, olhem para isso, porque assim, a criação de conteúdo ela vai ser sua e de mais ninguém. A forma de você falar, a forma de você expor. Ah, mas porque tá todo mundo falando sobre a TCC. Fale você, porque é você que tá falando. Não é a Rafa, não é a Maria Fernanda, não é a Alana, não é a Bia, é você. Então, isso é muito importante a gente olhar para sair um pouco também da comparação e voltar para a realidade, que a carreira não é a gente esperar o momento certo, eu esperar falar tal como o fulano fala, eu esperar ter a câmera tal como alguém tem. Não, é sobre você construir, mesmo sem se sentir extremamente pronto. É dar os passinhos de formiguinha, é você olhar e fazer pro 1% todos os dias. Acho que esse aqui é o meu grande objetivo, assim, que vocês possam praticar e vivenciar esse lema de não depender da emoção para fazer, mas olhar para algo assim, 1% todos os dias. Eu vou ler 3 páginas, eu vou ler 2 páginas, eu vou estudar por 20 minutos. Ah, eu tô com preguiça, eu tô desanimada, eu tô. Vai lá e faz. Isso aqui eu não tô considerando os contextos, né? Porque aí senão a gente teria que entrar em sessão de terapia. Isso aqui eu tô falando bem generalista, mas esse aqui tem que ser o lema, esse aqui tem que ser assim, o comportamento principal para você dar os primeiros passos na clínica. Não esperar estar 100% pronta, não esperar o momento certo, né? E aí encerramos no tempo certo. Queria agradecer. Ó, a Siri falando aqui. Eu queria agradecer pela presença de vocês. E aí tem várias dúvidas aí, né, pra gente falar, pra gente compartilhar. Meninas, foi incrível ouvir vocês falarem. Eu ficaria horas e horas aqui escutando, tá? E a gente ficaria horas falando. Exato, só combinar certinho que dá para ficar mais. Também acho. Foi muito gostoso, foi leve, foi muito bom ouvir vocês. Algumas identificações ali ao longo da palestra, então foi muito, muito legal. A gente tem mesmo algumas dúvidas aqui. E antes de ir para as dúvidas, só para reforçar rapidinho, participem aí do nosso sorteio. A gente tem vários sorteios legais que a gente vai fazer ali no finalzinho do nosso evento. Então, escaneie o QR Code e participem aí. Vou fazer a perguntinha para vocês. Que dica vocês dariam para quem mudou de cidade no início da carreira? Posso responder? Pode. Eu acho assim, que contando sobre a minha trajetória, no meu começo, eu não atendi absolutamente nenhum paciente da minha cidade. Não fez absolutamente nenhuma diferença a cidade em que eu estava morando. Então, assim, minha maior dica para você que mudou de cidade, eu imagino que, enfim, você talvez já tinha pacientes na outra cidade e tudo mais. Redes sociais, gente. É onde as pessoas de todas as cidades se encontram, nas redes sociais. Hoje, a minha clínica é 100% online. Eu atendo 100% online pessoas do Brasil inteiro. Então, é o que as pessoas conseguem chegar até a gente. Construção de imagem nas redes sociais, que é o que a gente falou também do posicionamento profissional. Minha maior dica para você é vá para as redes sociais, divulgar, informar o teu trabalho, informar, contar para as pessoas que você existe, que você está trabalhando, a tua abordagem, que profissional você é, assim, é o meio mais poderoso que a gente tem para atrair pessoas independente da cidade. Estamos aqui, cada um em um lugar do Brasil, né, conversando. Então, assim, minha maior dica é produção de conteúdo nas redes sociais. Eu posso só falar rapidinho uma coisa que eu acho também seria importante, é que se fizer muito sentido para essa pessoa
que mandou essa pergunta, o presencial, talvez eu começaria tentando pesquisar no Google mesmo, assim, psicólogas da abordagem que eu trabalho, e onde que elas estão, o que que elas fazem, será que elas criam conteúdo também? Será que tem alguma forma de eu me aproximar delas? Então, às vezes, quanto mais a gente vai se conectando com as pessoas, isso tudo que pode acontecer. Foi assim que começou toda a nossa parceria na Psicodoc. Então, eu também acho que a gente tem que tornar a nossa rede social, de interagir com as pessoas, de comentar, de compartilhar, e às vezes coisa aleatória. Então, talvez sejam, assim, quem são as psicólogas aí da sua cidade, que você acabou de chegar, para você ir conhecendo, talvez marcar um café, talvez assim, e quem não quer nada, sabe? Para conhecê-la, entender ali, e aí se aproximando, talvez possa surgir uma relação. Network é muito importante. Quando vocês estavam falando ali de um pouquinho da história de vocês, é um pouco complexo, maluco, talvez, que a gente se formou tudo no mesmo ano, né? Então, eu estudei com a Alan, a gente se formou, a Alan comentou de vocês comigo, comecei a seguir vocês, agora a gente se conhece. Olha como, né, de fato, é uma escadinha, né, que a gente vai construindo ali. E isso é muito, muito legal. Mas eu acho que uma coisa que é difícil para a gente é lidar com a psicologia enquanto empresa, porque é muito difícil a gente pensar que a gente é uma empresa, porque é a gente pessoal, né? Como a gente, nossa, sou uma empresa, lido com a vida das pessoas, tem todas as burocracias, então eu acho que isso é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta na nossa prática ali. Total, Bia, até porque são muitas coisas para administrar, né? Muitos pensamentos, muitas burocracias, a organização geral, e é por isso que a gente tem que ter um tempo também para se dedicar para olhar para isso, não só viver no automático de atender, e porque cada atendimento a gente tem que ter um planejamento, uma organização, então é importante também olhar para isso, né? E acho que é importante também a gente ter essa visão mesmo que é tão difícil hoje em dia pela psicologia, pela noção que a gente tem que psicologia é por amor, que a gente não vai ganhar dinheiro, que a gente sai da faculdade prontinho para ser uma ONG, né? Preparado para, enfim, fazer só por amor. E eu acho que é muito importante a gente fortalecer mesmo essa visão que somos uma empresa e que a gente oferece um serviço. Psicoterapia é um serviço que a gente está oferecendo. Claro que é um serviço muito mais sensível, tem todas as questões, até por isso que eu sou super chata com marketing na psicologia. Eu acho que tem sim que ser diferente, que a gente tem sim que ter cuidados diferentes. Mas no fim do dia, somos uma empresa e oferecemos serviço de psicoterapia. E eu acho que é importante a gente desenvolver esse raciocínio também, né? Para que a gente construa nossa carreira, para, enfim, que a gente valorize o nosso trabalho também, né? Que estamos oferecendo um serviço. Sim. E eu não sei como foi para vocês durante a faculdade, mas aqui a gente tinha medo de postar coisas na internet, porque os professores falavam, né? Nossa, cuidado com o que você posta na internet. Ó, o CRP vai vir ali, né? Enfim, então, assim, esse medo tá tão intrínseco ainda aqui em mim que eu nem posto conteúdo nas redes sociais, entendeu? Tá aqui falando com vocês tá sendo muito diferente para mim, porque acho que é a primeira exposição que eu tenho, mais assim, falando sobre psicologia. Não porque eu não sei falar, mas é porque tem tanto essa questão aqui dentro de mim que assim, eu tenho ali minhas redes sociais, eu posto conteúdo pessoal ali, tenho profissional também, mas não tem nada na profissional. Então, eu acho que onde era para a gente ter segurança, a gente acaba tendo esse medo, né? Falou tudo, né, Bia? Porque acho que no final das contas a faculdade cria tanto essa imagem e, infelizmente, alguns professores que acabam desmotivando, né? Acabam trazendo essa. Vai para o 8 ou 80, de tudo ou nada. Ou você posta ou você não posta. Na faculdade, muitas vezes eu fui chamada de é a blogueirinha, sei lá o quê.
E, enfim, eu desejo o bem dessa pessoa, espero que ela tenha se encontrado na carreira dela, mas eu também desejo, assim, distância, porque não é a pessoa que vai me levar, que a gente vai poder trabalhar junto. Então, acho que isso também é muito da gente andar com as pessoas que estão conectadas com aquilo que a gente quer, porque aí a gente vai trocando, a gente vai partilhando, vai nos dando segurança, vai nos aproximando mesmo daquilo. Se a gente tá sozinha nesse barco, vai ficar muito difícil da gente remar, a gente vai cansar muito. Depois de 15 minutos eu deitaria e falaria assim, não tem nem mais braço para ficar remando sozinha. Mas quando tem pessoas nesse barco que estão remando junto para a mesma direção, acho que fica mais fácil. Então também trazer isso de que a psicologia não precisa ser esse negócio de ser muito sozinho, de muito. Por isso que também é importante a gente se expor em outros ambientes, talvez a supervisão em grupo, grupos de estudos, porque até mesmo ontem, né, no nosso grupo de estudos, a gente vem construindo assim a galera que está sempre com a gente, e uma menina ela começou a atender ontem pela TCC, e aí no estágio da faculdade, e ela nos mandou mensagem assim, aí, quais dicas vocês dão? Tô reassistindo aqui as gravações dos grupos de estudos, então isso é muito legal, porque a gente foi construindo uma relação, e aí na carreira, dentro do Instagram também, não precisa ser sozinha, isso expondo aos pouquinhos também, mas tem que ser importante para você, né, Bia? Tem que ser importante para as pessoas que estão nos escutando também, de que eu quero, isso faz sentido, e eu topo encarar esse desafio. Assim como a Joana, que ela colocou ali embaixo uma hora, que ela começou a enxergar as redes sociais como um trabalho, tudo mudou para ela. Algo que antes eu fazia quando Deus tocava no meu coração, ganhou um horário reservado na agenda semanal dela. Então isso também é bem legal, porque ela começou a olhar para isso de uma forma diferente, mudou o comportamento dela e se tornou um compromisso semanal. Então isso é bem interessante. E acho importante a gente pensar também, conectando com isso que a Bia falou, que a Mafê falou, que é importante a gente entender que pessoas fazem sentido a gente manter por perto. Porque na faculdade, assim, se eu e a Mafê, a gente ficasse contando aqui tudo que a gente já passou na faculdade, a gente passaria o resto do sábado contando. Eu, por exemplo, já tive que assinar um termo na faculdade, dizendo que eu não ia mais falar sobre prática baseada em evidências no meu Instagram. E assim, então não saiu isso, saiu coisas muito piores. Então a gente vai ser julgado e qualquer coisa que a gente faça na vida, vai ter alguém que não vai concordar, as pessoas vão julgar. Mas é importante também nesse momento a gente entender o quanto sentido faz a gente ouvir esse julgamento dessa pessoa. Ali na faculdade, eu não tô falando que eu tive, que foi horrível, que só tive professores ruins de jeito nenhum. Mas quando eu recebi algum tipo de julgamento, esse. A Pandora quis vir falar um oizinho para vocês, porque senão ela ia quebrar aqui as minhas coisas, que ela quer fazer, então é melhor ela vir aqui, ó. Fala um oi, fala, eu sou a Pandora. Às vezes sou muito quietinha, às vezes sou muito arteira, e agora... Que gracinha, Bia. Meu Deus, que linda. Enfim, a gente entender que tipo de profissional a gente quer ser e cultivarmos à nossa volta pessoas que fazem sentido, né? E assim, como a Mafê falou, se colocar nesse tipo de ambiente, de grupo de estudo, de supervisão, de clube do livro, enfim, isso é muito importante. É isso que fez a gente se conhecer aqui, né? De estar nesse ambiente da faculdade, eu não estou encontrando profissionais que fazem sentido com a minha prática. Que tipo de profissional eu quero ser? Que tipo de profissional eu posso cultivar do meu lado que me aproxime da profissional que eu quero ser? Porque é o que a gente sempre fala também. A psicologia não precisa ser solitária. E somos a prova viva disso, né? Então também é importante a gente cultivar ao nosso lado pessoas que nos impulsionam a sermos os profissionais que a gente quer ser, né? E que na faculdade vai ser muito difícil a gente encontrar isso. Eu ia aproveitar aqui também para fazer alguns comentários, que assim, eu sou admirador do trabalho das meninas, né? À toa que a Mafê acompanha, acho que ela desde o primeiro, segundo ano, depois automaticamente, acho que pela proximidade entre as duas, eu conheci a Rafa, e assim, hoje a gente tem até um convívio muito além do que colegas de profissão, né? Que isso é muito rico porque a gente pode escolher quem está no nosso convívio, quem a gente confia, quem a gente não confia. E eu estava até vendo alguns comentários que o Alexandre trouxe, né? Ele colocou que 87% da agenda dele era indicação. Então, assim, é um número bem alto, né? Que eu acho que vocês podem compartilhar até um pouco desse aspecto. E também, depois ele falou um pouco sobre esse caráter da valorização profissional.
Eu fiquei pensando até assim, da fala muito assertiva que vocês tiveram durante a palestra, tanto na escolha dos profissionais e pessoas que a gente tem por perto, como também a escolha das coisas que a gente faz, que também às vezes a gente acerta, erra e a gente vai aprendendo a partir disso, mas o quanto que é importante a gente ter, assim, escolhas e também ambientes que valorizam esse profissional que a gente deseja ser. Como vocês convivem, né, com estudantes e profissionais, o que vocês dão, né, quanto dica? Eu sei que a galera às vezes tem essa ideia assim de eu vou pro convênio, não vou, eu atendo no particular, não atendo. O que é importante, talvez, para a gente entender essa valorização, ou antes de começar a escolher, saber quem que a gente deseja ser nesse momento como profissional? O que vocês têm aí como dica? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que a gente quer da psicologia. Porque a gente está falando aqui, né, de produção de conteúdo pelas redes sociais, de construção de carreira principalmente pelas redes sociais. Eu e uma Fê, a gente trabalha com psicologia clínica, mas não necessariamente esse precisa ser o caminho, né? Esse é um dos caminhos, especialmente quando a gente está falando de psicologia clínica, mas acho que o principal ponto é pensar o que eu quero da psicologia. Qual que é a minha intenção com isso aqui? Onde eu quero chegar com o meu trabalho? O que eu quero trabalhar? E a partir disso, a gente pensar em caminhos possíveis. E se é um concurso, se a gente quer trabalhar no RH, se a gente quer trabalhar na psicologia clínica. Acho que o principal ponto é a gente construir, gente, com intencionalidade. E é o principal ponto que as pessoas pecam, assim, na construção de carreira, na psicologia. Não saber para onde elas estão indo. E quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não faz nada direito, a gente não constrói nada sólido, né? Então, para mim, o principal ponto é entender o que a gente quer e construir com intencionalidade esse caminho para chegar. Se, por exemplo, quem já está formado, putz, não fiz essa construção antes, eu quero viver da psicologia clínica e agora eu preciso atender por convênio. Tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Eu acho que as pessoas demonizam muito também as coisas. Tá tudo bem se essa for a tua construção. Tá tudo bem se você precisar disso nesse momento para que em algum momento você não precise mais. Eu acho importante a gente ter intencionalidade, sabe? Eu acho que só fazendo uma contribuição, tem 3 coisas que eu acho que é importante a gente olhar, que é a questão da indicação, que o Alexandre bem pontuou, né, de que 87% foi indicação, e que pode ser um passinho de formiguinha também, a gente começar, ninguém nos indicando, não chegando nada de indicação, mas com o tempo, com as possibilidades, com a abertura para experimentar um grupo de estudos, um clube do livro, supervisão em grupo, e você se expondo, tá? Porque não adianta nada você participar dessas coisas, você ficar com a câmera fechada, você não interagir, você seguir os profissionais no Instagram, mas não interagir com essas pessoas. Então, você vai passar despercebido. Então, por isso que eu falo, vamos criar a rede social como rede social. Você chega num lugar, eu dou bom dia, eu quero me aproximar, eu quero conversar, eu vou abraçar a pessoa, eu vou tentar... vamos fazer da rede social ser isso também, porque não adianta a gente entrar no grupo de estudos, no clube do livro, e a gente ficar quietinho, caladinho, porque aí não vai fazer diferença nenhuma. É a mesma coisa que não entrar, sabe? Então, acho que essa é uma coisa importante, que as indicações também podem vir de lugares que a gente talvez nem imaginem, de pessoas que a gente nem tem uma experiência até sobre isso, que assim, uma vez eu comentei nos stories de uma profissional, e aí quando ela foi procurar indicação para a filha dela, ela lembrou de mim porque eu fiz um comentário. Então, que a gente possa trazer isso para a nossa prática clínica e olhar quando a gente fala de convênio ou não, de flexibilizar valor ou não, de flexibilizar a agenda. Acho importante trazer o senso da sua realidade profissional. Qual é o momento? Você mora sozinho, você tem as suas contas, você tem aluguel para pagar, você tem internet para pagar. O que você tem de despesa fixa aí que você pode flexibilizar ou não, que você pode dar uma segurada ou não? Porque tudo isso é muito importante. Então, não basta só olhar para o que a gente quer, é importante olhar para o que a gente quer, mas também, assim, neste seu momento de vida, é possível ou não? Ou a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que fazer um plano de carreira, um plano de ação. E aí, linkando com plano de ação e plano de carreira, a psicoterapia ela pode ser um excelente assim, norteador, porque na psicoterapia vai ser o seu momento, vai ser o seu plano de carreira, vai olhar para as suas emoções, para o seu comportamento. Então, se você tiver condições também, se fizer sentido para você, faça terapia.
Inclusive, tenho pacientes que são estudantes e é muito interessante a gente ver esse passinho de formiguinha que elas vão dando nessa construção de carreira também. Então, olhem para isso, se for o seu momento, se fizer sentido, para tá, além de tudo isso que eu tô olhando, eu vou fazer terapia também para olhar para minha carreira, para os meus pensamentos, ou até uma orientação profissional, vale aí, posso fazer sentido. E eu acho também que uma coisa muito legal quando vem indicação é que, nossa, a gente está no caminho certo, né? A gente está fazendo um bom trabalho, principalmente quando essa indicação vem dos nossos próprios pacientes, né? Então, é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu tive algumas indicações e as pessoas de fato confiam na gente ali, né? Então, isso é muito gratificante para nós. Total. Vou fazer uma pergunta para vocês agora aqui do Alexandre. Ele falou, por favor, por gentileza, deem dicas para enfrentar uma câmera. Eu tenho facilidade em falar em público, fui professor por quase 30 anos, mas a câmera me traz uma barreira gigante. Quer começar, Rafa? Eu começo. Posso começar. Eu acho assim, gente, que é o que a gente falou de insegurança do começo. Vai ser terrível no começo. Eu, quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, eu criei um Instagram do zero, eu bloqueava todo mundo que eu conhecia que começava a me seguir. Todo mundo. Não deixava ninguém que eu conhecia me seguir. Eu postava story, jogava o celular para longe de mim, senão eu apagava. E foi só assim que hoje eu consigo postar story de maneira tranquila. Então, assim, o começo, muito provavelmente, não vai ser um começo tranquilo, porque isso é exposição, né, gente? Isso é treino, isso é de sensibilização no fim do dia. Então é importante a gente entender também que para enfrentar uma câmera, você precisa enfrentar a câmera no desconforto, porque é algo novo para você, né? Algo que você nunca fez. Então é algo que vai trazer insegurança, que vai trazer medo do julgamento, que vai, enfim. E para que em algum momento seja tranquilo, o começo precisa ser assim, né? Então acho que a minha principal dica é fazer, ainda que seja desconfortável, para que em algum momento passe a ser mais confortável. Ele comentou que ele foi professor por 30 anos e, assim, eu até esqueci de comentar, né, mas eu também dou aula para Ensino Fundamental 2 e, assim, o contexto de sala de aula é muito diferente das redes sociais. Na sala de aula, né, Alexandre, você bem deve saber, 30 anos, eu tô no meu 2º ano como professora, então ainda tô ali na fase de experiência. Em sala de aula, a gente tem a reação dos nossos alunos, as perguntas que eles trazem ali na hora, a interação acontece ali ao vivo e às cores. Nas redes sociais, com a câmera, você não sabe como isso vai chegar para outra pessoa. Então, como chega para outra pessoa pode ser completamente diferente do que a gente estava imaginando. Então, eu imagino que eu vou seguir uma linha de raciocínio e vai acontecer tal coisa. E aí, a interação é outra. Então, acho que isso também entra no sentido, assim, não ter essa interação pode complicar um pouquinho, mas começa, vai, exatamente, no começo vai dar errado e no final volta ao começo. É um pouco disso, assim, mas vai se expondo aos poucos, vai fazendo da forma que faz sentido para você, talvez seja um vídeo ali da paisagem e você comenta alguma coisa, vai se expondo assim gradativamente. E essa interação realmente ajuda muito, então tenta trazer isso assim, talvez as habilidades de professor para a criação de conteúdo, de interação, de como você começaria uma aula, como você poderia começar uns stories, como que você poderia chamar a atenção da pessoa, como você poderia chamar a atenção do aluno, né, fazendo essa comparação de sala de aula para o Instagram, para dentro das redes sociais talvez possa te ajudar, porque a habilidade de comunicação, bom, são 30 anos em sala de aula, então eu imagino que você tenha. Talvez como que você pode pegar essa habilidade da sala de aula e traduzir para as redes sociais, acho que é bem importante. E vai assim, 1% todo dia, se tiver que bloquear alguém, bloqueia, se tiver que criar outro perfil, cria, tenta fazer da forma que seja mais confortável para você e passei a enxergar isso como um trabalho mesmo. A Jordana até colocou, gravar conteúdo me obrigou a enfrentar o meu perfeccionismo. Se a gente ficar olhando para detalhes, eu nem faço, entendeu? Eu nem posso, eu nem vou atrás, eu nem estaria aqui, então a gente ignora algumas coisas, exatamente como ela colocou assim, me obrigou a enfrentar. A gente ignora algumas coisas ali em terapia e segue o baile, porque aí não tem muito o que fazer, né? Sim. A gente já está para encerrar. Eu queria muito agradecer a vocês. A gente teve vários
comentários positivos aqui de vocês. Depois a gente vai mandar lá no nosso grupo o link do Insta de vocês. Vamos mandar depois também o resumo dos slides para vocês, se vocês autorizarem divulgar para eles, então a gente vai compartilhar com eles também. E agradecer mesmo por terem topado estar aqui com a gente, disponibilizado um pouco do tempo de vocês nesse sábado, né, para estar aqui com a gente. Foi muito rico essa troca. E espero que tenham outros momentos. E espero que a gente se encontre logo presencial também, porque é muito bom estar com isso. Gente, foi incrível. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma honra poder estar junto com a Psicodoc, independente de estar em evento, de estar. Porque a gente sempre fala, a gente anda com a garrafinha da Psicodoc por aí com o maior orgulho do mundo, que é assim, uma honra muito grande poder trabalhar junto com vocês e estar aqui hoje ajudando outros profissionais nessa construção de carreira. É muito significativo. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer também pelo convite, por lembrarem da gente e espero que tenha contribuído aí 1% com essas pessoas que estão aqui. E vamos tornar a rede social mais social. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar, podem me mandar mensagem lá no Instagram. Vamos tornar realmente social para a gente poder estreitar essa relação. E vai ser um prazer também rever vocês, Bia e Alan, que eu não vou em Campinas, mas quanto antes, assim, vou ficar super feliz de reencontrá-los. Provavelmente não passa desse ano, né? Provavelmente esse ano a gente vai se encontrar. Esse é um fato. Né? Já um spoiler aqui para vocês. Esse ano a gente vai ter evento com os nossos assinantes. Então teremos com os nossos assinantes. Em Campinas teremos um. Então, estão mais que convidados para participar com a gente também. Nossa, demais. Da roupa de já. A Psicodoc realmente é uma mãe, né? Faz tudo pelas pessoas. Gente, obrigada, viu? Bom evento aí. Obrigada, gente. Bom restante. Obrigado, meninas. Se cuidem. Obrigada. Tchau, tchau.